Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver agora aí no nosso canal disponível para você. Como vocês estão, gente? Ó, terça-feira, 7h30 da noite. Tá na hora de conteúdo. Aliás, conteúdo é o que não falta nesse canal para você maratonar. E hoje o nosso bate-papo aqui no podcast está muito interessante, que nós vamos falar principalmente para você, mulher, que quer desempenhar aí o empreendedorismo, saber lidar com gestão do tempo, como ser mãe, como ser esposa, como ser empreendedora, tudo num conjunto que a gente fala assim, não vamos dar conta. E a gente dá. Então, nós trouxemos aqui a empresária Isabela Castro, ela vai contar um pouquinho pra gente qual é a mágica para que isso possa acontecer de forma leve, suave. Isabela, boa noite, bem-vinda, viu? Mais uma vez aqui ao Saber Viver. Obrigada, Melissa. Boa noite, pessoal de casa. E é um prazer estar mais uma vez com você também, contando um pouquinho da minha história e um pouquinho da trajetória para a gente poder como empreender de uma forma mais leve, de uma forma como a gente possa também ser mulher, né? É isso aí. Eu quero conhecer um pouquinho de quem é a Isabela. Conta pra gente, você é mineira, como que foi? Você estudou aqui? Já tinha lá na sua infância já esse viés que você ia empresariar? Bom, eu nascida e criada em Betim, na verdade eu nasci em Belo Horizonte, criada em Betim. A gente mora há muitos anos ali. Meu pai tem um amor muito grande pela cidade de Betim, então vivi praticamente minha infância toda ali. Vivi vivendo, minha mãe e meu pai também trabalharem e batalharem muito. Então, estudei ali em Betim, então a minha vida toda, a minha trajetória, inclusive a empresa, ela fica localizada em Betim. E sobre ser empresária e ter essa vocação, eu falo que é muito do exemplo. Sim, e sim. o exemplo arrasta. Então, quando minha mãe criou a lavanderia há 21 anos atrás, eu descobri que eu iria ser empresária vendo a minha mãe trabalhar. Então, você acabou ali, desde a adolescência, vamos falar assim, vendo seus pais empresariar, vendo a sua mãe à frente de um negócio, Sim. Mas lógico que nada começou como está hoje, né, Sim. Isabela? Conta um pouquinho pra gente a história aí da lavanderia, que inclusive leva o nome da sua mãe, né? Isso, Lavanderia Santa Teresa. Foi um presente, na verdade, o nome pelo meu avô. Minha mãe, ai pai, o que eu vou fazer da vida e tudo mais? E meu avô, por que você não fala Santa Teresa? Porque os meus avós são católicos. Sim. Então, o Santa Teresa veio daí. Foi o meu avô que deu o nome. A Santa Teresa, na verdade, ela começou com o objetivo da minha mãe querer a independência financeira dela. Legal. Ela trabalhou muitos anos como secretária e ela queria uma coisa que seria dela. E nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, né, Isabela? Isso. Que não era tão comum a mulher procurar essa independência, né? À frente de um negócio. Como nós éramos 3, ela falou assim, não, eu quero uma coisa minha. E justamente procurar ter uma coisa dela para ela viver. Na verdade, para ela sobreviver. Porque o mercado de trabalho era muito difícil na época para a mulher, agora, hoje, que a gente conseguiu ter um espaço maior, né, no mercado de trabalho. Então, para a época, era bem complicado mesmo. Então, minha mãe queria, de uma certa forma, ter o emprego dela e fazer, de uma certa forma, a independência dela financeira sem procurar no mercado de trabalho e podendo cuidar da gente também em casa. Na época, minha irmã tinha 14 anos, eu tinha 10, minha irmã mais nova tinha 7 anos. Então, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar. Minha tia tinha um restaurante e a gente começou lavando roupa para a empreiteira da Regap, que é a Petrobras que a gente tem aqui em Minas. E aí, ela falou assim, não, tem um menino lá trabalhando, ele tá precisando de lavanderia, vocês não querem tentar pegar essa roupa para vocês lavarem, não? E aí, minha mãe topou. Minha mãe não iria conseguir fazer sozinha. Ela, na época, fez uma parceria com a minha tia. E o meu pai ajudou financeiramente, né, para poder comprar um maquinário que na época era tanquinho, nem eram as máquinas que a gente tem profissionalmente. E eu vi muito a minha mãe e minha tia esfregar macacão de joelho, tudo na mão mesmo. Então, e a gente como criança, eu até comentei que o meu primeiro salário, acho que foi assim, eu acho que aonde que deu um clique da Isabela querer ser empresária, foi R$5.
Mas dá um start, não dá? Dá. Porque vendo minha mãe naquela batalha, e a gente é uma empresa de higienização de EPIs e de uniformes industriais, então a minha mãe também, pela época, hoje a gente já vê que já aumentou muita coisa, Sim, tem uma sim. questão de segurança do trabalho, mas criança nunca ligou para isso, né? Então a gente lavava as botas e a minha mãe lavava os macacões. E aí, numa dessas, aí minha mãe tá assim, tô com o serviço atrasado, vem me ajudar. Juntou eu e meus primos, fomos lá, lavamos as botinas, tudo lá na mão lá, e eu ganhei R$5. Desses R$5, a gente falou, vamos pro cinema. E aí, a gente, na época, tinha micro-ondas, aí a gente coloca pipoca de micro-ondas pra estourar, botamos tudo mochilinho e fomos todo mundo pro shopping de Betim de bicicleta. Foi uma emoção, meninos, tem que ver. Porque a gente ou tinha dinheiro pro ônibus ou tinha dinheiro pro cinema. Então, quando eu paguei o cinema com o dinheiro que eu ganhei, lavando bota, eu falei, pô, acho que é isso que eu quero. Então, assim, eu cresci literalmente vendo minha mãe batalhar, a gente no meio dos macacões. Tinha dia que minha mãe virava madrugada, lá em casa, lá, higienizando macacões, ela, meu pai, minhas tias mesmo, na época que tinha muito volume. E a coisa foi tomando uma proporção maior, pois tanto que na época eles pegaram uma parte de lavanderia doméstica e uma parte de lavanderia industrial. E de um certo período, a minha mãe mas a minha tia decidiram seguir caminhos diferentes. Minha tia escolheu ficar com a parte doméstica e minha mãe com a parte industrial. Aí separaram a lavanderia. Separaram a lavanderia, mas o nome e a marca acabou ficando com a minha mãe. Minha tia levou no maquinário, abrindo outro empreendimento, né? No ramo de lavanderia doméstica, e minha mãe continuou na área industrial. Então, minha mãe fez com maestria chegar à lavanderia onde que a gente está hoje, né? Tem 5 anos que a gente está hoje no nosso galpão próprio. A gente ficou muito tempo no aluguel. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma sede própria. Então, assim, foi um crescimento gradativo. E minha mãe sempre lutando. A gente começou a trabalhar diretamente para a Regap, depois de um certo tempo. Mudando de galpão, a gente acabou tendo o contrato da Fiat, que a gente atende a Fiat Stellantis na planta de Betim hoje também. E por aí as coisas vão seguindo, vão tomando outros rumos e correndo E a atrás. Isabela no meio disso tudo? Porque quando a sua mãe começou a empreender, você estava aí com 10 anos de idade. Isso. Então você foi crescendo dentro desse ambiente. E você foi para trabalhar oficialmente com a sua mãe a partir de quando? 15 anos. 15 anos? Porque minha mãe falou, se você tem idade para você namorar, você tem idade para você trabalhar. Então, eu estudava e meio período eu acabava ajudando ela nas questões corriqueiras de escritório mesmo e tudo mais. Então, não era uma coisa tão forçada e também não tinha uma data. Mas até para a gente poder aprender, a gente ganhar o nosso dinheiro suado mesmo, para poder formar mesmo, gente. Eu acho que quando a gente aprende e pega tudo assim, desde nova, a gente acaba tomando gosto pela coisa. Sim. Então, eu fui trabalhando ali com ela esse meio período. Depois de 1 ano e meio, eu já fui estudar, que aí eu fazia... estudava de manhã e à tarde eu fazia Senai. Então, me formei em gestão de processos industriais. E ali eu fui me descobrindo cada vez mais que era onde eu queria estar. Logo após eu estudando ali, eu acabei engravidando com 18 anos. Já estava de casamento marcado, mas eu tive uma perda do meu... Eu vou falar marido, mas não é marido porque eu estava prestes a casar. Mas aí eu tive a perda do pai do meu filho, eu estava grávida de 2 meses. E eu falo que o que me salvou foi a lavanderia. E você estava trabalhando nessa época, né? Sim, com 18 anos você já estava para casar, já estava grávida. E aí eu trabalhando lá, correndo atrás juntamente com a minha mãe, e ele veio a falecer. E aí eu me vi sozinha, com um menino para criar. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, assim, foi uma coisa, eu falo assim, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, mas é uma coisa assim que acontece na vida. Então eu tive que aprender a ser adulta muito cedo. Sim, você tá falando aí com 18, 19 anos. Isso, aí eu tive o Isaac com 19 anos. Não foi uma gravidez muito fácil, devido ao ocorrido também. E eu entrei em depressão. Eu entrando nessa fase de depressão, acho que a minha família foi fundamental também para mim poder me reerguer.
O Isaac, eu falo que é sim o filho da promessa de Deus na minha vida, porque eu sempre falei com Deus que eu queria o Isaac e a Laura, pois tanto que eu tenho o Isaac e a Laura agora. Então, assim, para mim não sofrer e não cair em depressão, eu me joguei no trabalho. E de uma certa forma foi bom pra mim. E foi a sua fuga e tá tudo bem. Isso. Naquele momento você realmente encontrou no trabalho a sua fuga. Isso. E isso não tem nada de errado, Isabela. Pelo contrário, né? Cada um tenta aí buscar essa fuga, né? Tentar amargar a dor de alguma coisa, de alguma forma. Sim. E no seu caso, você já tinha passado por tudo isso com a sua mãe. Porque você brilha nos seus olhos quando você conta a história sua história de vida, sua história com seus pais, a luta da sua mãe para estar com vocês, ensinar vocês. E principalmente o que eu mais vejo em tudo isso é essa busca incessante pela liberdade financeira. Pra você tá realmente assim, não, eu dou conta, eu tenho condições, eu vou. E fato que Deus vai fazendo as coisas por linhas retas e certas. E logo depois que eu saí desse período de depressão, eu poderia muito bem ter continuado me fazendo de vítima. Uhum. Mas eu escolhi pegar da minha dor e falar, não, eu acho que eu vou fazer disso uma coisa boa. Quando o Isaac estava aí com seus 8 meses, que ele já tinha nascido, meu pai e minha mãe se separaram. E a minha mãe também entrou num período complicado e eu tive que assumir algumas responsabilidades juntamente a ela. Então, me dedicar também, não só ao meu filho na época, como às minhas irmãs e automaticamente a empresa, foi fundamental ter colocado a cabeça no lugar. Então, legal. Foi mesmo como se fosse um suporte. Minha mãe sendo a mulher da casa e eu meio que dando um suporte ali mesmo para ela e seguindo o planejamento que a gente queria da lavanderia. As suas 2 irmãs também são envolvidas no negócio ou não? A Brenda chegou a trabalhar com a gente 8 anos. Por uma questão dela pessoal mesmo, ela, né, quis ouçar outros voos. Inclusive, ela veio trabalhar agora com a incorporadora do meu pai. Uhum. Então, a Brenda cuida dos negócios com o meu pai e eu cuido dos negócios com a minha mãe. E a Gabriela é formada em medicina. Uhum. Então, hoje ela faz residência no Rio de Janeiro. Então, ela quis seguir um outro caminho, que ela sempre falou que queria ser médica. E a lavanderia conseguiu ajudar também a proporcionar os estudos para ela. De todas, né? De todos vocês, vamos falar assim, né? Isso. Então, assim, é dali que a gente tira o nosso sustento, é dali que a gente vai vivendo. E cada dia mais que passa, eu falo que eu fico apaixonada pelo que eu faço, não se torna um fardo. Quem está escutando a gente aqui no podcast pode estar se perguntando assim, é fácil montar uma lavanderia? Queria que você desse essas dicas aí de como que é um processo, porque muitas pessoas querem realmente, no tempo de hoje, se aventurar no empreendedorismo, ter essa liberdade realmente financeira, principalmente as mulheres. Tem buscado bastante isso, né? Então, assim, com as suas dicas, com tudo que você passou, porque você veio do processo bem inicial, né? Isso. Acho que nem o empreendedorismo é fácil, né, Melissa? Principalmente no mercado de trabalho que a gente encontra hoje, né? Então, uma deficiência muito grande de mão de obra. Então, é você entender mesmo o seu produto, entender o que você quer fazer, qual que é o objetivo, por quê? Eu falo assim, montar uma empresa do zero é complicado. Mas também dar continuidade a uma coisa é complicado, porque minha mãe sonhou com uma coisa e a Isabela agora está fazendo florescer o que ela plantou. Então, assim, empreender de uma certa forma hoje, a gente precisa trabalhar, principalmente nós mulheres, com a questão da gestão do tempo. Porque são muitas coisas. E entender o nosso negócio, eu acho que é a primeira coisa. Como fazer, o que eu vou vender, para a gente poder dar o primeiro passo, para não se perder no processo. Eu falo que a lavanderia passou, sim, por um período bem complicado na pandemia que a gente viveu, mas a gente saiu disso com maestria, onde muitas empresas quebraram, a gente conseguiu permanecer e, inclusive, crescer. Mas aí eu falo que essas crises econômicas que a gente passa, seja, né? Lógico, nós nunca vivemos uma pandemia, né, gente? Mas já vivemos crises no mercado. E acaba dando uma limpeza, vamos falar assim, no mercado. Porque só empresas idôneas mesmo, com responsabilidade, com sabedoria, permanece. Porque quem não aguenta, não fica mesmo. Então, você entendeu o seu negócio e hoje eu falo assim que o meu maior desafio é gerir pessoas. Porque dentro de um processo, você tem tudo anotado, tudo bonitinho ali feito. Técnica é linda, né? É maravilhoso.
Mas quando você vem do ser humano, a gente é falho. Não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que a gente quer, é assim que a gente consegue ser 100%. E tá tudo bem. Cada dia a pessoa às vezes tá 100%, tem dia que tá 60%. Só que o que a gente vai fazer para motivar as pessoas ficarem naquele processo? Hoje eu tenho 50 vidas que eu cuido, porque eu falo que o meu propósito de vida é cuidar de vidas. Meu propósito mesmo é cuidar de vidas. E eu tenho 50 funcionários e eu cuido mais da família das minhas irmãs, porque dali também nós, mesmo que cada um tenha o seu ramo de vida, elas tiram um sustento, querendo ou não, dali. Sim. Então eu falo que eu cuido de 53 vidas hoje. Então, essa questão da gestão, essa questão de empreender e gerir pessoas, eu acho que é o que é mais complicado. Eu escutei esses dias uma pregação e o pastor estava falando sobre a urgência estar engolindo as nossas prioridades. Uhum. Então, assim, a minha prioridade é sentar e ter um tempo de devocional. Não, mas aconteceu um problema urgente na empresa e eu vou ter que ir lá resolver. O que você faz com esse tempo que você fez o urgente e esqueceu do essencial? Então, a primeira coisa que eu falo como gestão de tempo é: o que você quer levar como qualidade de vida? Hoje eu trabalho, eu tenho os meus horários e uma coisa que a minha consultora sempre fala: o que não está na agenda não acontece. Uhum. Então, a primeira dica é: tem uma agenda. Tem uma agenda. Ande com uma agenda. E às vezes a minha mãe até fica brincando comigo. Ai, mas você não tem tempo pra ver... Ô, minha filha, se você souber que até os aniversários do final de semana eu tô anotando pra me não esquecer. Então, assim, a primeira questão que eu falo como dica é: tenha uma agenda. Uhum. E defina suas prioridades. Qual que vai ser a sua prioridade de vida? Porque é igual casamento. Se você dá mais prioridade para os filhos e não dá prioridade para o seu esposo, eles vão crescer e criar a família dele. Vai ficar duas pessoas que não conversam dentro de casa, que não se conhecem dentro de casa. Sim. Então, quando você tem a gestão do tempo e entende que cada um tem a sua prioridade, o que você vai separar do seu dia para aquela pessoa? Eu, por exemplo, assim, eu tento colocar... Porque toda semana sair também acaba não dando, saindo mais o marido. Exatamente. Mas pelo menos uma vez no mês, eu tenho um tempo só com o meu marido. Pelo menos uma vez na semana, eu tenho um tempo só com a Laura. Outra só com o Isaac. Então, assim, tem que ter esse manejo. Por mais que a gente... Porque a rotina engole a gente. Se deixar, o famoso deixar a vida me levar, a rotina acaba com a gente. Então, qual que é o tempo que você vai dar para o seu financeiro, por exemplo, durante a semana? Qual que é o tempo que você vai sentar com o seu RH? Porque são setores estratégicos. Dentro de uma empresa, Dentro de uma empresa são setores estratégicos. No meu caso, eu tenho uma produção. Então, qual que é o tempo que eu dou para essa produção? Qual que é o tempo do meu comercial? Então, assim, dentro da gestão do tempo, literalmente, você definir as suas prioridades. Primeira coisa, é definir qual que é o seu método, sua essência de vida. Onde que você quer? Porque você pode trabalhar, por exemplo, 12 horas na segunda-feira e trabalhar 3 horas na terça. Você pode ir trabalhar, por exemplo, todo dia meio-dia e sair de lá 4 horas da tarde. Porque esse tempo que você entra na empresa, você está na empresa. O tempo que eu estou com os meus filhos, eu estou com meus filhos. Meu celular não é a hora. Então, assim... Essa é a parte mais difícil, né, Isabela? Porque nós mulheres, a gente sabe que a gente tá aqui. Tá trabalhando, mas principalmente quem tem filho pequeno, né? Você tá trabalhando, mas o telefone toca, você já tá ali preocupada, porque é fato, tá em casa, tem uma família, tem filho pequeno, então você fica atento. Uhum. E isso realmente é o que você falou, é definir prioridades. Sim. Se você, até porque nós, brasileiros e todos nós seres humanos, dependemos do trabalho também, e graças a Deus, né, que Deus dá o direito pra gente trabalhar, e que não é um trabalho árduo, gente. Acaba com isso aí da sua cabeça, que nós vemos uma cultura muito antiga que trabalha coisa pesada. Não, não é. Tudo que vem de Deus, ele é leve, né? O jugo é muito leve, é saudável. Então, não tem isso. Se você está trabalhando com algo que você está indo trabalhar insatisfeito, ai que saco, mais um dia, você está literalmente trabalhando pelo seu salário no final do mês, ou seja, você está sendo trabalhado. Você não está nem colocando à disposição de outra pessoa. Então, tem que ser essa gestão realmente muito assim, aberta, clara, e se hoje eu não quero ir trabalhar, tá tudo bem, hoje eu não vou, porque eu vou ter uma qualidade de vida aqui de outra forma. E dedica-se, né, a essa questão toda. Porque o empreendedor, ele tem essa liberdade. Eu falo que a única vantagem que a gente tem para empreender é só a liberdade que a gente tem, flexibilidade, por assim, dos nossos horários.
Porque fora disso, o fardo, meu filho, é pesado demais. Mas a flexibilidade, quando você fala sobre empreender, é isso, é ter a liberdade de você... Olha, eu vou no cinema quarta-feira à tarde com as minhas crianças. Exatamente. Eu vou num clube numa quinta-feira, não me incomodem. Mas aí você já teve o tempo com o seu RH para ele não te incomodar na quinta-feira? É lógico que coisas urgentes acontecem. Às vezes a rotina... emergências, né? Isso. Inclusive, ontem nós tivemos uma emergência na empresa, ficamos até tarde, mas era necessário. Então, assim, tem coisas que fogem ao nosso controle e tá tudo bem. Mas é definir, que é o que eu acabei de falar, qual que é a urgência e qual que é a essência daquilo que você vai fazer. Então, assim, é você entender literalmente o seu tempo. E outra coisa que é muito importante, eu deixo para vocês, mulheres de casa, tenha o tempo do CPF. Que eu falo assim, eu vou abrindo as caixinhas na minha cabeça. Então, tem hora que eu sou CNPJ, tem hora que eu sou mãe, tem hora que eu sou esposa, mas não esqueça de cuidar do CPF. Eu deixei a maternidade me engolir, por assim dizer. Uhum. Então, eu perdi durante muito tempo também a vaidade, porque a gente acaba se desdeixando, né? Sim. E me encontrar novamente, essa fase da vida que eu tô vivendo, me encontrar novamente como meu eu mulher, como meu eu profissional, tem sido uma jornada fantástica. Então, eu acho que quando a gente descobre literalmente o nosso propósito de vida, tudo se torna leve. E faça tudo que você for fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Independente se você tá da faxina até onde você estiver. Exatamente. Porque não é reconhecimento nosso. O reconhecimento vem de Deus. Então, eu falo muito isso. Se eu ajudo alguém ou faço qualquer coisa, eu não quero plateia. Eu faço para Deus, porque eu sei o quanto Deus tem me abençoado e eu poder abençoar outras pessoas é assim, maravilhoso. E, Isabela, quais são os maiores desafios do empreendedorismo feminino, assim, na sua visão? Hoje eu falo que é a educação dos filhos e se portar também no mercado de trabalho, porque a gente ainda, por mais que a gente teve muitos avanços aí com relação ao feminismo, sabe, do eu feminista, a gente ainda é um pouco descriminalizada, né? A gente não tem uma credibilidade igual um homem tem. E tá tudo bem, sabe? Porém, ainda tem outras lutas. E a responsabilidade da mulher também com relação à casa e filho, ela é muito, muito, fala assim, de uma certa forma meio que ingrata. Porque você cuida e às vezes não tem nem reconhecimento do marido ou de dentro de casa. E você tentar colocar isso tudo na sua cabeça, eu dou conta. Porque dá conta. É mesmo essa questão de gerir e o sentir culpa, porque eu acho que a gente fica muito culpado de não dar atenção e às vezes não é terceirizar a educação dos filhos para outra pessoa, é entender que você vai educar no momento que você precisa educar e instruir as pessoas que você tem como rede de apoio, porque a rede de apoio ela é fundamental para quem quer empreender também. Bom, eu vou levantar um questionamento aqui e eu sei que vai dar um murmurinho danado, mas eu gosto disso, porque quando você fala a mulher entender que ela dá conta, porque ela tem que gerir uma casa, ela tem que gerir um relacionamento, ela tem que gerir uma maternidade, assim, concordo, eu, Melissa, mas ao mesmo tempo eu vou discordar. Porque hoje o papel ele tá muito mediano. Ele precisa ser realmente racionalizado. Porque nós, né, a minha geração, vem de uma cultura de quê? Que a mulher tem que dar conta de tudo. E a gente fala muito isso hoje, até dentro mesmo do nosso, né, meio aqui. A gente fala muito disso hoje. Por que só a mulher tem que dar conta? O tempo hoje, ele é diferente. O mundo hoje, ele tá diferente. A mulher tá tendo mais espaço, sim, graças a Deus que ela tá tendo mais espaço, tá tendo mais autoridade, ainda não tão reconhecida como deveria. Sim. Mas a gente não pode, em hora nenhuma, eu, Melissa, acredito muito nisso, por isso que eu tô levantando o questionamento, que o homem, ou que o parceiro, ou que o pai tenha o seu papel também. Sim. Porque senão a gente assume essa responsabilidade, mas nós somos seres humanos. E as pessoas confundem um pouco quando a gente fala de submissão. Sim. É uma das coisas que mais pega nós mulheres. Né, ser submissa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala ser submissa. Porque quando você fala que nós temos que ter gestão de tempo, e realmente nós damos conta, e damos conta mesmo, e a gente faz todas as tarefas com maestria,
porque realmente existe essa facilidade na mulher do pensar, da visão mais aberta e tudo, mas a gente às vezes também, e muitas das vezes, nós mulheres estamos pecando por não deixar também o outro fazer o papel dele. Eu Então, você falo... não acha meio que as mulheres estão meio que Mulher Maravilha, querendo também se destacar assim, no Sim, mercado, e sim. esquecendo do papel do parceiro? Sim, eu falo que a gente tá nos masculinizando muito. Exatamente. E isso não é bom. Por isso que eu tô falando que eu tenho encontrado muito o meu eu feminino. Porque a gente fica com essa coisa, eu tenho que fazer acontecer. E é super importante ter o CPF Sim. realmente resgatado ali, né? O seu tempo de estética, o seu tempo de um salão, o seu Sim. tempo de ir no cinema, ou de comer sozinha, ou de encontrar com as amigas, né? De louvar junto. Porque acaba que as mulheres, elas se perdem nesse papel da submissão. Elas estão se anulando. É porque submissão é estar sobre a mesma missão que o homem. Aí me vem o questionamento do quê? Qual que é o acordo seu com o seu parceiro? Então, eu falo que o Felipe hoje, ele é minha base. Por isso que quando eu falo que a gente precisa de uma rede de apoio muito boa, tem que ter. Então, assim, tem coisas que eu não dou conta de fazer, eu ligo, amor, eu vou agarrar hoje, tem como você me ajudar nisso? Então, é trazer também nós pararmos de colocar tudo pra gente. Sim, e começar a dividir tarefas. Por isso que eu levantei esse questionamento. Porque quando a gente fala isso que nós damos conta, nós aqui como empresárias, né? Sim. Do meu papel, seu papel, nós temos uma responsabilidade muito grande, principalmente com as que estão ali acompanhando a nossa vida e se inspirando na gente. E você não tem que dar conta de tudo não, mulher. Sabe? Pelo contrário, você tem que dar conta de compartilhar mesmo. Não, isso aqui, até aqui eu vou, até ali vai o próximo, para que fique leve, para que fique saudável, para que fique realmente gostoso de ser vivido, Sim. né? Mas é a questão da divisão de tarefas. Exatamente. E assim, entender com o seu parceiro também qual que é a limitação dele e ajudar também ele a se programar para as coisas acontecerem. Eu falo que a gente costuma pegar tudo pra gente e esquece do outro. Então, pegar tudo para nós mulheres fazer realmente não é legal. E a gente acaba deixando os maridos muito mal acomodados. Porque hoje eu escuto muito as minhas amigas falarem, mas eles não fazem isso, não fazem aquilo. Mas até que ponto você tá deixando ele ser o homem? Exatamente. Então, assim, eu já tenho um papel muito fundamental na minha empresa. Eu quero chegar em casa, eu quero ser mulher. Eu não quero ser o homem da relação. E a gente tem que lembrar que a gente tem que ser cuidada mesmo. Isso. Tem que ser muito amada e paparicada, viu, mulherada? Muito. Agora, conta um pouquinho pra gente como gerir a sua dica, assim, essencial mesmo pra gerir esse tempo para as mulheres. Eu falo que a gente precisa se cuidar primeiro, porque você não dá pro outro que você não tem. Então, se você entender que você tá bem com você mesmo, qual que é as coisas que você vem trabalhando em você como pessoa para você dar para o outro. Se eu quero dar amor, eu vou ter amor. Que legal. Se eu ficar aquela pessoa ranzinza, eu vou só dar coisa ruim para os outros. Então, eu acho que o primeiro passo é se entender e se amar. E depois você acaba cuidando, gerindo isso de uma forma mais leve. Porque é leve quando você descobre quem é você. Então, é a primeira pergunta que eu me fiz muito tempo quando eu queria, sim, passar a Lavanderia Santa Teresa e a Isabela também como empresária para o próximo nível. Quem você quer ser? Quem é você? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue colocar tudo na caixinha, porque a mulher sabe ser organizada. Sabe. Agora, vamos falar um pouquinho da Lavanderia Santa Teresa. Eu queria que você explicasse quais são os serviços que vocês oferecem no mercado, sim, quem pode contratar. E aí, nós vamos adentrar um pouquinho nas minhas dúvidas aqui em relação às leis dessa higienização. A Lavanderia Santa Teresa hoje, ela a gente tem um foco em higienização de uniformes e EPIs. Ela é mais voltada para a indústria mesmo, ela não é uma coisa tanto para pessoa física, mas para uma coisa de pessoas jurídicas. A gente não vende só a higienização, a gente vende a gestão. Então, é muito personalizado para cada cliente que entra em contato com a Santa Teresa. Então, a gente vai, entende o produto, não é só pegar uma precificação, é entender o que você quer, porque às vezes tem gente que quer que a gente cuida da logística, né, do material, às vezes eles querem que a gente faça a higienização, mas também a locação, a gente está migrando agora para esse ramo de locação. Então, em questão da higienização, a gente faz a higienização e gestão, porque é
um serviço personalizado mesmo para cada cliente. A gente vai no cliente, entende a necessidade dele, para a gente poder prestar o melhor serviço possível. Então, hoje a Lavanderia Santa Teresa é uma lavanderia especializada mais para a área industrial, Isso. onde vocês fazem a higienização e a limpeza de uniformes e materiais de EPI. Isso, a gente mais nesse foco mesmo de óleo, graxa, essa sujidade mais pesada. Então, você que tem uma empresa aí que tem essa questão toda mecânica, né, gente? Isso. Indústria de maquinário, tudo isso vocês Vamos podem chamar. contar aqui com a Isabela, tá? Agora, conta um pouquinho pra gente, porque também tem uma questão da lei de ambiente com relação à higienização. A gente sabe que as regras para EPI, segurança de trabalho, são bem extensas e bem complexas. Então, eu queria que você falasse, assim, o que tem que ser cumprido dentro ali de um alvará, né, Sim. sanitário. Hoje a Santa Teresa, na verdade, toda lavanderia industrial, ela vem com essas novas leis aí, ela entra na NR 24 e na NR 32. Então, assim, a empresa ela tem que fornecer um uniforme limpo, um uniforme bem apessoado para a pessoa trabalhar de forma digna. Uhum. Então, a gente um dos nossos focos é ajudar, né, os clientes a estar adequado dentro dessas NRs. Uma coisa que eu falo que é de suma importância, principalmente depois que eu assumi a empresa, foi tentar trabalhar a sustentabilidade da lavanderia. Hoje a gente tem a nossa estação de tratamento, então a água que a gente lava os uniformes, ela é tratada antes de ser mandada para o esgoto, porque ela não pode ser, por lei, ela não pode ser mandada para o esgoto da forma que a gente tira essa sujidade, esse óleo, essa graxa. A gente tem que fazer o tratamento dessa água para poder mandar ela para o esgoto. De uma certa forma, é até bom que ajuda o meio ambiente. É sustentável, né, Isso. gente? Vamos A convenhamos. a nossa lavanderia também hoje, a gente tem nossa própria estação fotovoltaica. Então, metade do nosso processo hoje é por energia renovável. Que legal. Então, assim, o intuito é futuramente, sim, a gente pegar toda essa parte sustentável e trazer para dentro da lavanderia, inclusive reutilizando água. Então, eu estou fazendo toda uma preparação dentro da lavanderia para a gente conseguir fazer a reutilização dessa água que a gente faz o tratamento hoje. É porque vocês já tratam a água, né, para descartar, e aí, Isso. quem sabe, aí fazer a reutilização dela Isso. seria fundamental, né? E tem um custo muito grande. Então, isso é uma coisa, eu como mãe, eu quis trazer para a lavanderia, não só para a lavanderia, mas para a Isabela, qual que é o mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Então, se eu começar de dentro da minha empresa, trabalhando essa questão de economia de água, essa questão de economia de energia, assim, já é um futuro que eu deixo para os meus filhos. É uma contribuição, mesmo que seja pequena, para o meio ambiente. Isso é muito legal, até porque vocês seguem também normas aí, Sim, né, a gente tem de lei de meio ambiente aí para você estar. A gente tem toda a licença ambiental, o órgão fiscalizador vai à empresa para fazer toda essa fiscalização. Então, assim, é de uma certa forma uma responsabilidade muito grande, né? Não só com o meio ambiente, mas com o fornecedor também, porque 30% do uniforme hoje de cada empresa, por lei, é obrigatório ser higienizado, justamente porque quando você lava a roupa em casa na sua máquina, a sujidade daquela água ela vai direto para o esgoto. Então, às vezes, o pH da água que a gente está bebendo, pode ser que, lógico que tem toda a regulamentação, os órgãos competentes para fazer, mas aí forma disso de uma forma mais complicada, por assim dizer. Não sei como te falar de uma forma mais técnica, sabe? Sim. Mas eles pedem justamente para fazer essa higienização para dentro de uma empresa especializada, porque a gente tem por obrigação de fazer o tratamento dessa água para o meio ambiente. Porque se você manda óleo para dentro do rio, vai ficar na beira do rio óleo depositado ali. Aí vai uma pessoa, pode dar doença, quem toma banho nesse rio e tudo mais. Então, de uma certa forma, é para uma prevenção para todos. Então, e você está fazendo o seu papel na sociedade, Sim. né, Isabela? Cumprindo a sua missão ali, sem esquecer realmente, né, das suas funções, sem esquecer da responsabilidade que você traz para o próximo. Eu acho que isso que é o mais importante. Sim. E quando a gente faz as coisas realmente honestas e de uma forma correta, a gente tem realmente uma bênção muito grande e as coisas prosperam.
Acho que quando a gente pode deitar no nosso travesseiro e falar a missão cumprida de hoje, amanhã é outro dia. Nem fala. E você poder fazer o que é melhor, não só para o meio ambiente, mas cuidar de pessoas, cuidar daquilo que não é só seu, mas que você sabe que outras pessoas também dependem daquele empreendimento, é fantástico. É fantástico. Agora as pessoas estão ali nos acompanhando, estão assim com certeza muito curiosas para saber como que você gere tudo isso, como que a Isabela gere tudo isso, seu papel dentro da empresa, você é responsável por qual setor lá dentro. E também eu queria te fazer uma outra pergunta já na seguida, é que eu não tenho uma indústria com essa sujidade toda, com essa questão toda de oleosidade, de graxa, dessas coisas, mas eu tenho uma empresa que gera muita demanda, às vezes, de toalha, de lençol muito grande. Se você pega esse serviço também. Respondendo a sua última pergunta primeiro, a gente não pega essa demanda ainda. Então, a gente quer hoje, a Isabela está fazendo também um crescimento para um projeto futuro, justamente para trabalhar no ramo de hotelaria e também hospitalar. Ai, que legal. Então, que legal. a gente vê que o mercado ele é deficitário nessa área. Totalmente. Então, assim, é uma burocracia, sim. Mas quando você trabalha de uma forma bem honesta e organizada naquilo que você faz, é automático. Então, depois é só você... Para montar, que é um pouco complicado. Mas depois que você pega a receita do bolo, você monta uma padaria. E até mesmo porque você já faz essa higienização. Sim. Você já segue ali o mandamento, né, Sim. da higienização, da esterilização. Então, não vai ser um viés tão difícil esse crescimento aí. Esse é o próximo passo. Eu falo que o céu é o limite. E eu, Isabela, como hoje eu sou diretora da empresa, a minha mãe, ela aposentou, a minha irmã, igual eu falei, ela tá em outro segmento, minhas duas outras irmãs, então eu faço a gestão de toda a lavanderia. Que legal. E para me organizar, eu precisei também de uma consultoria. Eu acho que o papel da consultoria também dentro da minha empresa, ela foi fundamental para essa organização, porque eu falo que a gente tem que aprender a pedir ajuda. A gente, igual você falou, a gente não é super-heroína, então a gente precisa de pedir ajuda. Então, a Reinventar, ela veio mesmo para a gente poder nos organizar dentro da lavanderia, não só mentalmente, mas também em estrutura física. E eu trabalhei muito tempo com a Kelly, com a Vanessa, Kelly Trindade e a Vanessa Rodrigues, para a gente poder ter finanças mais saudáveis, ter também essa questão dos processos da lavanderia bem montados. Então, isso trouxe para mim uma segurança muito grande. E foi daí que a gente começou a fazer a organização de toda a lavanderia. Eu até brinco com a Kelly que primeiro a gente se reinventa e depois a gente evolui. Isso aí. Me reinventar como pessoa, eu me descobri nesses últimos 3 anos, porque eu tive um infarto com 27 anos, justamente por causa da sobrecarga de trabalho. Burnout mesmo. E eu estava grávida, para piorar um pouquinho a situação. E eu acho que quando a gente entende que nenhum CNPJ vale o nosso CPF, a gente começa a pisar o pezinho no freio e começa a olhar de outro ângulo. Então, hoje eu sei qual que é a minha prioridade na vida. E isso foi fundamental para mim me organizar, tanto como empreendedora, mas também como mulher e nos outros cadeias que a gente vai desencadeando por aí, né? As outras funções de ser mãe e ser esposa também, porque eu aprendi muito. A gente não aprende a ser mulher dentro de casa, não, tá? A gente fala, você só descobre o que é ser esposa, depois você entra dentro de casa com o marido e vai viver a vida. Eu brinco que quando a gente nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce um casamento, nasce um nós. Isso. Né? Porque é um eu, um ele e um nós. E é muito difícil. Eu falo assim que até você colocar isso tudo na cabeça, ter tudo organizado, é complicado. Mas a gente... que a gente falou, dá conta. E é nos entender mesmo. E eu volto a repetir, nenhum CNPJ vale o nosso CPF. Então, quando você descobre o seu propósito de vida e quando você descobre aonde você quer chegar e o que você dá conta de fazer, porque a gente também não tem que dar conta de tudo, não. Então, o que você dá conta de fazer? Eu dou conta de fazer isso, isso e isso, e tá tudo bem. E o que eu não dou conta de fazer, a gente pede ajuda. Porque tem essa questão do orgulho. Não quero pedir ajuda. Não. Eu, minha filha, ainda mais na correria que eu tenho, eu montei uma rede de apoio, que eu acho fundamental você montar uma rede de apoio, e quando você não consegue, porque eu não tenho, por exemplo, um conhecimento vasto em química, então eu preciso de um químico para me ajudar na minha empresa. Exatamente. Eu não tenho
conhecimento vasto, hoje eu tenho, mas eu não tinha um conhecimento vasto em finanças, por exemplo, que eu sempre mexi, quando minha mãe trabalhava com ela, eu sempre mexi na produção. Então, quando a Vanessa veio nos ajudar com essa questão da finança, abriu minha mente. E, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu pego muito rápido, faço as coisas e vou correndo atrás. Então, acho que fundamental é essa questão de você pedir ajuda e saber que você, né, sempre pode melhorar. E outra coisa, a gente está sempre aprendendo. Todo dia aparece um negócio diferente, uma tecnologia nova, tudo novo. E aí, você quer continuar inovando? Você quer continuar permanecendo no mercado? Porque acontece isso muito com várias empresas, né? Eu ia te perguntar isso agora, como que é esse avanço para você na tecnologia? Porque pelo que você me conta, que eu não conheço fisicamente ainda, não fui lá fazer uma visita, mas com certeza eu vou. Por favor, viu? as portas estão abertas. E aí eu queria entender um pouco isso, assim, porque a gente sabe que quando a gente fala de maquinário, hoje você compra um, amanhã tem outro. Sim. Né? A gente vive num mundo capitalista mesmo, não tem jeito. Então, assim, como que é para você essas inovações, né? Eu falo que mamãe fez a lavanderia para sobreviver. Porque você falou que sua mãe lavava roupa lá no tanque, esfregando, né, na mão. Mamãe fez a lavanderia para sobreviver. Eu estou na lavanderia hoje para me viver. Então, assim, buscar novas tecnologias também é otimizar o meu processo. Sim. E é entender o seu negócio. Agora eu tô começando a estudar um pouco mais sobre tecido, que era uma coisa que eu falei, eu não sei, eu lavo. Mas eu lavo, e aí? O que eu lavo? De fato, tem vários tecidos na empresa. Como que eu vou buscar? Cada processo é diferente. Uhum. Então, tô entendendo o negócio. E igual você falou, todos os dias tem uma tecnologia diferente. Todo dia tem uma novidade diferente. Por isso que eu falo assim, que é bom a gente sempre procurar novos mercados também, entender o nosso mercado também. A pesquisa de mercado, ela é muito importante, porque você entende seus concorrentes também, entende para onde seu mercado tá indo. Igual a gente tem, a gente vende hoje a gestão de uniformes e a higienização. Mas o meu mercado agora também tá migrando para a locação. Então, eu tenho que acompanhar o mercado, porque senão eu não consigo avançar. Sim. Explica só um pouquinho pra gente o que seria esse seu serviço de gestão, de lavagem e de locação. Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, quando você faz a higienização, você pega a roupa, coloca dentro, né? Leva para a lavanderia e a lavanderia te devolve ela limpa, passada, tudo. Uhum. Isso é higienização. A gestão como que você quer que eu faça? Você quer que eu pegue na sua casa, devolva na sua casa? Tem uma separação de cores que eu vou né, separar por cores ou eu vou separar por uniforme para a gente poder também chegar à lavanderia, a gente conseguir lavar separado. Às vezes, no nosso caso, a gente trabalha na Stellantis, né? Com a distribuição do macacão deles, eu faço a higienização, mas quem compra são eles. Então, eu tenho que prestar todo uma documentação, um controle para eles todo mês, né? De quais os macacões que são refugados, quais são os macacões. Então, eu faço, de uma certa forma, a logística do uniforme deles. Uhum. Então, a gestão, ela trabalha com isso. Às vezes, eu tiro o foco, né? Da empresa. De só lavar, isso. Porque hoje tem muita terceirização de mão de obra. É como se fosse uma terceirização de mão de obra. Então, eu preciso entender qual a necessidade do cliente para ver se a gente dá conta de atender. Entendi. E a locação eu vou higienizar, vou lavar, vou gerir, porém o uniforme é meu. Então, eu vou pegar ele de 100%, não vai passar nada na mão da empresa, a empresa só vai me pagar. Para mim, sei lá, entregar 100 uniformes para ela por dia. Então, todos os dias eu tenho que ter 100 uniformes. Independente se vai ficar para trás ou não, a responsabilidade é minha. Que legal! Todos os dias eu ter lá, porque ele conta, se ele tiver 100 funcionários, ele conta que 100 funcionários precisam se vestir. Então, assim, são várias maneiras de trabalhar num setor, mas sempre entendendo o cliente. E essa locação facilita também, né, Isabela? Até para a gente ver qual o uniforme que está ali se deteriorando, está se desgastando, e a empresa em si vai estar impecável ali. De uma certa forma, é bom que traz descanso. Sim. Porque aí você não tem que ficar preocupando em comprar uniforme, repor uniforme. A pessoa não tem uniforme. Não, eu te contrato para você vir aqui entregar minha roupa todos os dias. Então, independente se tem que fazer reparo ou não, que fica para trás é de responsabilidade minha gerir aquilo e entregar o melhor serviço possível.
Gente, que legal. Você vê, né? É muito amplo quando a gente Sim. abre esse leque e a gente fica aqui tentando entender um pouquinho como que é todo esse trabalho seu, como que você consegue gerir isso tudo. Mas o mais importante aqui, que tem ficado aqui comigo, escutando a sua história, é o amor. É o amor pela profissão e muito mais ainda, o amor pela gratidão do que sua mãe fez e que você se sente realmente nessa obrigatoriedade de fazer melhor do que ela faz. Você está seguindo um processo, você está evoluindo, mas ela deixou um legado, Muito. né? Eu falo assim, minha mãe é minha musa inspiradora de uma certa forma. Porque vê-la batalhar e chegar onde ela chegou, não é para qualquer um. Sim. E ainda mais E sem a muita gente fica, instrução. e a gente fica aqui se pensando que nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Isso. Onde a dificuldade era bem consolidou. maior do que hoje, né? E ela se consolidou no mercado e ela fez o que ela fez com a condição que ela tinha e tá tudo bem. E eu acho que esse amor que ela teve pelo negócio me fez eu ter esse amor, essa visão de gostar daquilo. Eu falo que eu faço gestão da empresa da minha família. E daqui a pouco vai ser seus filhos, né? A Ai, gente em nome de espera, né? Jesus. Eu espero. A gente fala que a gente espera deixar Isso. legado, assim, pra eles seguirem, né? Justamente. E eu vejo que a geração de hoje, eles não querem dar continuidade. Porque eu até encontrei outro dia com uma empresária num network que a gente fez, que ela falou, como que sua mãe fez para você dar sucessão ao serviço dela? Não tem receita do bolo. É você. É muito, hoje em dia o mercado, ele também foge muito disso, né? Porque eu lembro, meus filhos, eu lembro que meu menino falava assim, jamais quero ser empresário, eu quero trabalhar para os outros, nunca vou ter um comércio na vida. Hoje ele trabalha para ele. Ele é comerciante. E a minha menina falava, não quero não, quero ficar igual você fica não, trancada nessa, né? Eu sou terapeuta esteticista, com muito orgulho, então a clínica demandava muito atendimento, muita terapia, muita gente sendo acolhida. Ela falava, nossa, mãe, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem nada. Hoje ela não só é dona da empresa minha, como também administra outra. Então, assim, a gente vê que eles ficam se espelhando, mas eles pegam os pontos negativos, que é a nossa ausência, que era a nossa falta de estar realmente em casa com eles, a falta de atenção, porque a gente não tinha a gestão do tempo, que hoje a gente tem. De uma certa forma, o legado, quando você passa de pai para filho, principalmente a empresa, quando você consolida, é o exemplo. Exatamente. Então, quando você tem aquela questão, não, eu vou trabalhar, mas eu vou ter uma qualidade de vida com a família, e não, minha mãe está se cuidando. Eu acho que dá para mim entrar nisso aí, me cuidar, fazer várias coisas legais. Então, assim, o legado e o amor que minha mãe deixou foi isso. Eu quero viver, mas eu preciso trabalhar também. Então, quero assim, ter minha independência, é o que você né? falou, é o amor. Hoje eu falo que eu amo o que eu faço. E quando a gente faz uma coisa que a gente ama, se torna uma coisa muito, muito mais leve. Então, o exemplo. Qual que é o exemplo que você tem deixado, não só para os seus filhos, mas como para o próximo? Você como mulher, o que você tem deixado para o seu esposo também como exemplo, para ele ser um esposo que vai cuidar de você? Seus filhos também, com questão de obediência. Então, a gestão do tempo ela é fundamental para quem quer que as pessoas dê continuidade no negócio, os filhos dê continuidade do negócio, da família, e principalmente na sua qualidade de vida, porque a vida é uma só. Você só leva dessa vida só isso aqui. Caixão não tem gaveta. Então, o que você está fazendo para você levar, para você ajudar as pessoas? Qual que é o exemplo que você tem deixado? E nós estamos aqui sempre para servir, né? Tem que lembrar isso. E eu queria até fechar esse podcast, onde você deixasse assim, um recado mesmo para as mulheres que estão nos acompanhando e que vê você tão nova, com tanta vontade de trabalhar, com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Cumprindo as suas missões. Queria que você deixasse esse recado para essas mulheres que estão aí te acompanhando. Se entendam. Eu acho que esse é a primeira coisa, é se encontrar. Qual que é o seu propósito de vida e o que é que você quer para você? Então, assim, você quer viver? Qual que é a forma como você quer viver? Então, dá para fazer e aprenda a ter uma rede de apoio bem consolidada, porque uma rede de apoio bem fundamentada, você consegue fazer muitas coisas. Você não precisa ser Mulher Maravilha. Você precisa aprender a pedir ajuda. Então, tenha uma rede de apoio e entenda o seu propósito de vida que você vai longe. E eu queria até que você falasse também um pouquinho pra gente do que você acha que é fundamental e que não pode faltar na vida e principalmente dentro da área do empreendedorismo.
Primeira coisa que não pode faltar na vida é Deus. O temor de Deus, ele é essencial para qualquer pessoa. Primeira coisa, você apresenta todos os seus projetos para o Senhor, confia nele e no mais ele fará. Primeira coisa. E depois, amor pelo que você está fazendo. Porque não adianta você fazer uma coisa que você só quer ganhar dinheiro. Porque dinheiro vai embora. Dinheiro é vendaval, né? Então, tem amor por aquilo que você está fazendo. Porque quando você faz aquilo com amor, e principalmente quando você aprende a servir as pessoas também, as coisas acontecem. E é natural, não é forçado. Tudo que não é forçado, que é natural e traz paz, a vida traz muita coisa boa, muitas coisas pra gente. E as pessoas acabam se perdendo, né? Porque Sim. elas ficam assim, sem saber realmente essa base. E ficam olhando pra gente e falam assim, como que elas dão conta? E a gente mesmo se pergunta, que eu tenho certeza que você também se pergunta, como que eu dou conta? Isabela? E a gente sabe que ter essa fé inabalável, ter realmente esse sócio que ninguém entende que a gente tem. Sim. Que onde toca vira ouro mesmo, né? Vira. Por causa disso. Porque eu falo que eu agradeço todos os dias a Deus por Ele me dar a oportunidade de eu administrar uma coisa que é dele aqui na Terra. Porque eu não tenho como levar a empresa comigo. Uhum. Então, o que eu vou deixar para minha empresa é o meu legado. O que eu vou deixar como Isabela administrando essa empresa na minha administração? A minha mãe teve o legado dela. Então, o que a Tereza deixou? Ela deixou muito amor, ela deixou muita cumplicidade, ela deixou ali também cuidado. E o que a Isabela vai deixar? Então, é uma construção. É isso aí. Olha, eu queria te agradecer, parabenizar, viu? Porque você realmente, assim, traz uma esperança e uma lição de vida, que é possível sim, que dá pra gente empreender com qualidade de vida, com gestão de tempo, sendo mãe, sendo empresária, sendo esposa, né? Sendo amiga, Sim. que é o mais importante, não esquecendo de você, que eu acho que isso é que fica. É tudo isso que a gente é capaz de fazer. Né? Eu acho que você hoje está à frente de 53 vidas, como você diz. Deus vai te abençoar, dobrar, triplicar essas vidas para que você possa abençoar cada vez mais, né? Amém. Sabendo que você trabalha com muita seriedade. Sim. E é isso que importa. Quando a gente faz as coisas certas, Deus vai abençoando, viu? Amém. Obrigada. Gratidão mesmo pela sua participação aqui com a gente, tá, querida? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E um abraço grande. Conta sempre com a gente aí da família Saber Viver. Pois é, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Saber Viver. Lembrando que semana que vem tem mais conteúdo. Quinta-feira estamos aí agora, tá? Com o programa Com Brasil, o programa Saber Viver, às 19 horas, em rede nacional para você. Então, sintoniza aí a sua telinha em todos os canais, Sky, Net, Claro, Oi e Vivo. E sábado tem programa Saber Viver também na Alterosa, às 9 horas da manhã. Ou seja, conteúdo é o que não falta aqui para você aprender, maratonar e se sentir bem, tendo qualidade de vida. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima. Assim, a gente acha que não dá conta, né?